Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Para aproximar seu coração dos seus entes queridos que já partiram para o mundo espiritual e para mergulharmos no conhecimento de que a vida é eterna, está no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Que bom, não é? Muito obrigado pela sua companhia, viu? Hoje o preletor Enio Masaki Hara, o professor Yoshio Mukai e a professora Marie Murakami falam sobre a importância de dedicar oração de gratidão aos antepassados. E na Seitonoi nós aprendemos que orar para os antepassados é sinal de gratidão. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. A Seitonoi convida a todos para participarem da festividade do Santuário Rosô do Brasil em 2017. É uma festa espiritual em que inscrevemos nossos registros espirituais com os nomes das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor em forma de oração 5 vezes ao dia durante 1 ano. Venha participar deste grandioso evento. 9 de abril de 2017, a partir das 8 horas. Na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonoi, em Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12.000 pessoas juntas, orando pela felicidade de nossos queridos antepassados. É muita emoção. Para mais informações, acesse o site www.sni.org.br ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado! A simples leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade recolhe suspiros de sofrimento e devolve sorrisos para a vida das pessoas. A importância de dedicar oração de gratidão aos antepassados através da leitura da Sutra Sagrada é o assunto de agora do preletor Enio Masaki Hara, do professor Yoshio Mukai e da professora Marie Murakami. Acompanhe. Muito obrigado. No programa de hoje você vai saber como melhorar a tua vida, pelo menos em 1000%, se você aplicar o que vai ser passado para você hoje no programa da Seitonoi, esse modo feliz de viver, e o assunto é sobre antepassados. E a Seitonoi é bem provável que é uma das poucas religiões, né, professor, que fala com tanta ênfase sobre a importância de orar para os antepassados. Sim. E para que orar, então, para quem já, entre aspas, faleceu, professor? Bom, primeiramente, o que significa antepassado? Antepassado significa nossas raízes, né? Então, se exemplificar isso como qualquer planta, se você quer que essa planta desenvolva, nós temos que assistir bem às raízes, né? Dando irrigação, adubo, assim por diante. E assim, para a nossa evolução também, para a minha existência aqui, eu tive meu pai e a minha mãe. Só que meu pai também teve a mãe dele e o pai dele, né? Assim, a minha mãe também. Então, nessa situação atual, quando eu agradeço ao meu pai ou à minha mãe, eu estou agradecendo as minhas raízes, né? Então, o fato de a Seitonoi ensinar que os antepassados é muito importante, né? Está escrito aqui no prefácio desse livro, Melhore Seu Destino Cultuando, melhore seu destino orando pelos antepassados. Muitas pessoas desconhecem a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Pensam
que o ser humano deixa de existir quando ocorre a morte física. Por isso, acredita que quem leva vantagem são os que beneficiam, cometendo trapaças, desfrutam os prazeres desta vida, mesmo que isso cause sofrimento aos outros, né? Então, realmente, se a nossa existência fosse somente aqui na face da Terra, quem aproveitou melhor esse período da existência física, parece que ele gozou bem. Mas se nós soubermos que a vida continua após a morte também, então, se você tiver consciência de que tudo que você fez foi bom, nós vamos ter uma continuidade de uma vida boa. Muito obrigado. Olha aí o livro, ó, Melhore o Seu Destino, Orando pelos Antepassados. Eu tive a grata satisfação de estar recebendo pelo correio esse revista doado pela Seite do Brasil, porque também eu sou um dos mantenedores do programa da Seite na TV, e o livro que foi mandado para nós esse mês passado, né, foi o livro Melhore o Seu Destino. Então esse é um presente que eu ganhei da Seite do Brasil, e você também pode ganhar um livro também da Seite se tornando mantenedor do programa da Seite. Professor Maria, voltou então aqui ao assunto sobre orar para os nossos antepassados, né? Depois que a pessoa morre, o que ela sente? Sente alegria, dor, tristeza? Como que é esse negócio aí? Bom, como a gente não morreu ainda, não dá para saber. Mas nesse livro, o professor Masaharu Taniguchi orienta passo a passo, né? Aqui, por exemplo, morte serena e morte agonia. Pessoas que têm morte serena e tem pessoas que morrem padecendo de vários infortúnios. E o professor fala que as pessoas que têm morte serena são espíritos evoluídos, que inclusive morrem conscientemente e passam para o mundo espiritual de maneira tranquila, porque eles saem do corpo mantendo clara a noção do que vem a ser essa passagem para o plano espiritual, que nada mais é que uma simples passagem. Não é que a vida acaba, né? A vida, ela é eterna, como o professor Mukai explicou. Agora, no caso dos espíritos que ainda carregam muitas vibrações negativas nessa vida, por conta de uma vida desregrada que leva, acabam sofrendo nesse passamento em virtude de morte trágica ou até de enfermidades, como escreve aqui. Esses espíritos pouco evoluídos costumam passar por sofrimentos de doença a fim de desintegrar o karma resultante dos males que praticaram e se purificar. Entretanto, Deus poupa-os de sofrimento acima de certo limite, providenciando-lhes misericordiosamente a perda da consciência. Assim, esses espíritos passam inconscientes para uma espécie de sala do mundo espiritual. Olha a misericórdia de Deus, né? E, inclusive, o professor escreve aqui na página anterior que quando o espírito deixa este mundo, vai para uma sala de espera, onde ele fica eliminando todos os odores deste corpo carnal, e segundo o budismo fica aí 49 dias nessa antessala, e segundo o shintoísmo são 50 dias. Por isso que no budismo é realizada a missa de 49 dias. E decorrido esse prazo, é que então vem um espírito superior que vai encaminhar para o plano adequado para ele, né? E antes de ser encaminhado para esse plano adequado, ele vai passar na frente dele todo um filme da vida dele, de tudo que ele fez. Mas é uma coisa bem rápida. E nesse momento ele vai assistindo, puxa, aqui eu errei, e ele é levado a um profundo arrependimento, né? Tô lascado. E nesse período de 49 dias, logicamente, recebendo as orações, isso vai processando, ajuda na purificação desses karmas. Que bom. Né? Professor Yoshimukai, aqui nesse mundo que nós estamos, gente convida, olha, vamos lá rezar, vamos lá assistir uma palestra. E tem muitas pessoas que acabam, não posso, não quero, eu tenho a minha religião, por exemplo. No caso dos antepassados, quando alguém ora, eles aceitam normalmente uma oração? Eles falam assim, não, eu também não quero? Tem essa possibilidade? Sim, aqui nesse livro, na página 29, está escrito assim: não existe forma única para realizar cerimônia em memória dos antepassados. Frequentemente pergunta-me sobre a forma de realizar cerimônia em memória dos antepassados ou o procedimento para transferir o jazigo da família. Então, diz que não tem uma forma específica. Então, os senhores que nos ouvem devem ter diversos segmentos de religião. Naquela maneira de você render uma oração, né, você pode dirigir para os seus antepassados, que seu pai, sua mãe, né, seus avós. E, naturalmente, nesse sentimento que você une
a vibração do seu pai e da sua mãe, eles estão lhe captando, né? Então é importante a gente ter esse conceito de que o mundo espiritual está presente, vivo, e você pode ter então, vamos dizer, um sentimento assim de tipo de diálogo com eles, né? Isso é muito importante. Lá em Londrina, na época que eu orientava uma pessoa, apareceu uma mãe, né, desesperada, que o filho dele perdeu a esposa e ficou totalmente, vamos dizer assim, adordoado, baratinado, né? E ele ia todo dia no cemitério, amanhecia, estava no cemitério e voltava à noite, né? E essa mãe então preocupada que perdeu a identidade, ficar agarrada no túmulo, né? O que fazer? Não, nesse caso, então, nós ensinamos a maneira da Seichoné, fazer o culto para antepassados, e convidamos esse rapaz, né, vir também para assistir essa cerimônia, explicando para ele esse fato, que o seu pai está dentro de você e não lá no túmulo, né? E com seu pai não, a sua esposa, perdão. Então, nesse caso, né, ensinamos a ele que a esposa vive dentro dele, que ele pode estar em qualquer lugar, mas se manter essa identidade, né? Que foi uma boa esposa, você é bom esposo, mas temos que libertar dessa situação, porque você tem trabalho pela frente e a esposa também tem que se evoluir no mundo espiritual. E quando explicamos tudo isso, ele começou a frequentar, né, a cerimônia de oração lá na nossa a regional, e ele se libertou, né? Então, é uma situação que acredito que salvamos o espírito da esposa dele e ele também se conscientizou. Então, o importante é compreender que a morte não é perca total, a morte é uma evolução para o mundo espiritual dessa pessoa que partiu, e nós devemos então oferecer essa oração. Ele vai evoluindo no mundo espiritual e você vai conscientizando aqui também, se evoluindo espiritualmente. Muito bem. Professora Maria, aqui no livro, na página 155, fala uma coisa assim que eu achei maravilhoso, né? Essa orientação, que tem muitos lares que estão tendo muitos infortúnios, e a causa, às vezes, ele acaba julgando que é o marido, que é a esposa, que são os filhos, mas aqui fala que tem a influência dos antepassados também, né? Isso, inclusive, se você me permite, Enio, eu estou aqui com outro livro, e nesse livro o professor escreve aqui, olha: segundo a lei da vida de Deus, em todo lar existe um centro. Lar em grande escala se refere ao universo e em pequena escala ao átomo. Em todos esses lares existe um centro. Se o seu lar não é feliz, se há algum doente entre os familiares, reflita sobre o seguinte: será que o centro do lar está sendo respeitado? O centro do lar consiste nos antepassados. O professor Mukai estava falando sobre os antepassados que representam as raízes, né? Aí quando fala sobre as raízes, eu tenho um exemplo que seria muito bom nós vermos, que é o bonsai. O bonsai é aquela planta que não cresce mais do que 20 centímetros. E justamente porque está plantado num vasinho onde a raiz ela não pode crescer mais do que aquilo. E como a raiz não pode crescer, ela que dá sustentação à árvore, a árvore não cresce mais do que aquilo. Então, por isso que aqui fala que o lar que não tem respeito e não tem essa dedicação de amor para os antepassados, passa por esses infortúnios. E principalmente aqui, né, como você falou, o professor fala sobre a desarmonia no lar. Então, aqui ele até fala, cita aqui um relato, se você me permite colocar. Seria maravilhoso. Na página 155, que essa senhora Akio Itokawa, ela declarou no relato que ela era muito infeliz, pois a minha vida era uma sucessão de infortúnios, morte do nosso filho mais velho, dificuldade financeira, atritos na família, fracasso no empreendimento do meu marido, e as causas desses infortúnios eram a desarmonia conjugal e o fato de ela não ter dedicado oração aos antepassados. E o pai dela era preletor da Seichonoye. E quando ela foi conversar com o pai lhe perguntou: filha, deve haver um motivo pela qual a sua vida não melhora. Ele perguntou: você tem visitado o túmulo dos antepassados, seu marido? É o que o professor Mukai falou agora, né? Tá certo que os espíritos antepassados não estão lá no túmulo,
Mas esse ato de ir visitar os túmulos é a manifestação de amor e respeito para com os antepassados. E o pai dela, então, orientou devidamente, dizendo que não pode negligenciar a visita ao túmulo dos antepassados, indo lá regularmente, lavando e prestar a homenagem. E quando ela foi lá acompanhada do pai, o pai mesmo dirigiu essas palavras aqui, ó. Para os antepassados: esta é a minha filha que se tornou membro da sua família. Peço-lhes que a perdoem por ter demorado tanto em vir visitá-los. Não foi por esquecimento, mas as dificuldades do dia a dia e os cuidados com os filhos pequenos não lhe permitiram vir antes. Perdoem também a mim, pois sou culpado por não ter orientado bem a minha família. Olha só que atitude maravilhosa, né? Até então, eles viviam essas dificuldades exatamente pela influência danosa das vibrações mentais de descontentamento e de tristeza dos antepassados lá, da família, do marido, que não estavam sendo cultuados. E a partir do momento em que ela foi fazer essa visita e começou a orar também para as raízes dos antepassados, do marido dela, começou a solucionar gradativamente todos os problemas dentro do lar. Impressionante. Maravilha. O que é a vibração de amor e gratidão. E na Seichonoye nós aprendemos que orar para os antepassados é sinal de gratidão. Não é para impedir que eles venham amaldiçoar ou vir como fantasma aí, né? É verdade. Professor Mukai, estamos falando bastante em orar para os antepassados, né? Orientação, para quem são as pessoas que seriam então beneficiadas nessa oração? Para quem que se deve orar? Bom, primeiro... Em casa, por exemplo. Sim. Primeiramente, nós falamos para orar para as almas dos antepassados da família tronco, ou vamos dizer, no meu caso, do meu pai e da minha mãe, né? E como eu tenho já a esposa, então oro para o pai dela e a mãe dela. Então vamos falar assim que essas 4 raízes são importantes porque dessas 4 raízes estão os meus filhos, né? Então, vamos dizer assim, em maneira geral, não é que não pode orar para os avós e bisavós também, tudo bem. Mas, principalmente, quando nós fortalecemos essas 4 raízes, né, vamos ter assim, então, a influência. Eu orando por meu pai e a minha mãe, como eu convivi com eles, temos uma relação íntima, né? Por exemplo, esse corpo eu recebi do meu pai e da minha mãe. Então, essa minha, vamos dizer assim, sentimento de gratidão, transmite imediatamente para eles. E assim como eu estou vivendo com minha esposa, né, já há mais de 50 anos, eu amo minha esposa, acredito que ela é mãe dos meus filhos, então desejando que o pai dela, a mãe dela, oriente ela e a nós, nossos filhos vão receber esse tipo de benefício. Então, basicamente, essas 4 raízes, e se por acaso, né, como no meu caso eu tenho uma filha falecida, eu oro para essa filha também. Isso é mais ou menos a situação básica. Que bom. O almoço amanhã vai ser caprichado, hein, senhor? Tá bom. Né, professor Mukai? Eu amo minha esposa, né? Agora amanhã vai ser um almoço maravilhoso. Para você que está em casa aí, ó, mais uma vez, ligue no 0800 770 2600. Se informe onde tem um domingo da Seichonoye para você participar. Em todos os núcleos da Seichonoye, das 9 às 11 da manhã. Domingo da Seichonoye, a entrada é franca e lá você vai saber mais como viver uma vida feliz, como orar melhor para os antepassados, enfim, também ter acesso à literatura da Seichonoye e também através desse número, se você ligar e nunca ligou, você vai estar recebendo aí na tua casa uma revista da Seichonoye. Professora Maria, falamos bastante aqui em orar, né? Assim, alguma coisa bem prática, eu quero começar a orar para os meus antepassados em casa, como que eu faço? Bom, nesse livro tem toda uma orientação e não dá para passar tudo agora, mas estava na página 90. Mas para você que está nos assistindo agora, nunca ouviu falar sobre essa oração para os antepassados, a oração que você pode fazer é a oração da sua religião. Mas se você puder, então, estar adquirindo uma sutra sagrada da Seichonoye, ela contém as palavras da verdade que vai fazer com que os espíritos dos seus antepassados conscientizem que são vida eterna, que não são corpos carnais e, portanto, vão estar se desvencilhando de todas as dores
que passaram no momento da passagem, quando estiveram com doença, por exemplo. Então, oferecer a leitura da Sutra Sagrada diariamente, marque um horário pela manhã e uma noite em que possam estar oferecendo essa leitura. É importante fazer no mesmo horário para se autodisciplinar e também respeito aos antepassados, que lá no plano espiritual eles têm muito o que fazer também. Tá certo. Muito obrigado, professor Yoshio Bukai, pelas orientações. Muito obrigado, professora Maria Murakami, pelas orientações. Muito obrigado a todos. Que bom ter recebido seu olhar e sua atenção. Eles são a razão de existir do programa Seicho no Ie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação e contamos com ela no nosso próximo encontro. Até lá. Antes, porém, afine sua mente na direção de Deus através do nosso momento de oração. Muito obrigada. Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior.